Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, para dar continuidade às nossas aulas. E na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre a área de figuras planas. Como objetivo principal da nossa aula, nós vamos aprender a calcular a área de retângulos. E claro, aplicar isso também, esse conhecimento, em situações, problemas, tá bom? Então de início eu trouxe um retângulo aqui desenhado. Como eu falei na aula anterior, essa figura ela é um paralelogramo, que possui dois pares de retas paralelos e opostos, e claro, como é um retângulo, possui quatro ângulos de 90 graus. Na verdade, a área de figuras planas importa a superfície interna da figura, tá bom? E no retângulo, para determinar essa área, nós chamamos os lados de base e altura, tá bom? Ou seja, base e altura. E para determinar a área de um retângulo, nós usamos a multiplicação, ou seja, o produto entre a base e a altura. Ou seja, para determinar a área de um retângulo, nós usamos o produto base vezes altura. Só para vocês entenderem, por exemplo, vamos supor que o comprimento aqui, a base desse retângulo, seja 10 centímetros, tá bom? E que a altura seja 5 centímetros. Nós temos que ter percepção e temos que ter muito cuidado quando nós formos multiplicar. Por quê, Romário? Primeiro, nós temos que olhar a unidade de medida. Tem que ser a mesma. Ou seja, se aqui é centímetros, aqui também tem que ser centímetros. Se caso tu tiver aqui em metros e aqui em centímetros, tu não vai poder calcular direto a multiplicação. Tá bom? Então, se caso acontecer isso, vocês têm que converter para a mesma unidade. Nós só podemos multiplicar se tiverem na mesma unidade de medida. Beleza. Outra coisa interessante é que quando nós formos efetuar a multiplicação, que nesse caso, quem é a base? 10 centímetros, vezes quem é a altura? 5 centímetros, não é isso? Nós não vamos multiplicar apenas os números. Nós também temos que multiplicar as unidades de medida. Olha, a área desse retângulo aqui vai ser o quê? Multiplicamos os primeiros números, 10 vezes 5, 50. Só que agora nós vamos multiplicar também as unidades. Centímetro vezes centímetro, que na verdade nada mais é que centímetro ao quadrado. Ou seja, toda vez que eu estiver calculando a área, normalmente minha unidade de medida vai ser sempre em centímetros ou metros ou qualquer outra unidade elevado a 2 quadrados. Tá bom, pessoal? Então fiquem atentos. Não basta apenas multiplicar os números. Também tem que lembrar na unidade de medida. Porque se tu esquecer desse quadradinho aqui, na verdade, esses 50 centímetros não é unidade de área. É unidade de quê, Então de comprimento. Certo? E não de área. Quando eu falo em 50 centímetros quadrados, aí sim, eu estou falando na área da figura, certo? E nós usamos isso aqui, muitas vezes, por exemplo, eu quero trocar o piso da minha casa. Então como é que eu calculo? Como é que o pedreiro sabe quantas caixas de cerâmica são necessárias? Simples, ele mede a largura da casa, o comprimento da casa e faz o produto. Fazendo o produto, nós vamos ter o total de cerâmica necessário para revestir todo o piso dessa casa, tá bom? Então, na sequência agora, eu já vou trazer exemplos de situações, problemas que envolvam retângulos, tá? Vamos para o nosso primeiro exemplo. Vamos aqui, Joaquim deseja revestir seu quarto com uma nova cerâmica. As medidas do quarto e das cerâmicas estão na figura seguinte, certo? Determine quantas cerâmicas, no mínimo, Joaquim deve comprar. Então, vamos perceber o seguinte, pessoal, aqui, Aqui eu tenho a medida do quarto de Joaquim. Ele tem de altura, ou largura, 300 centímetros e de comprimento, 400 centímetros. Já a cerâmica que ele quer comprar, ele tem como medida 30 centímetros por 30 centímetros. Então vamos calcular quantas cerâmicas serão necessárias para revestir todo o quarto, tá bom? Então vamos dividir essa questão em partes. Primeiro nós vamos calcular a área do quarto. Tá bom? A área do quarto. Como é que eu faço?
A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Não é isso? Então, a área do retângulo, nesse caso aqui, vai ser base 400 vezes a altura, que é quem? 300. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter 4 vezes 3, 12. Quantos zeros nós temos? 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4. E nós faremos a multiplicação centímetros vezes centímetros, que vai dar quanto? Centímetros quadrados. Então, isso aqui é a área de quem? Do quarto de Joaquim. Da mesma forma, nós vamos fazer a área da cerâmica agora, ó. Certo? Cada pelinha de cerâmica aqui. Então, vamos lá. Está aqui a área da cerâmica. Certo? A área da cerâmica. Vamos lá. Novamente eu tenho um retângulo. Então, a área do retângulo, base vezes altura. Então, a área do retângulo, quem é a base da cerâmica? 30. Vezes, quem é a altura? 30 também. Então, nós vamos ter o quê? A área do retângulo vai ser 30 vezes 30, 900. Centímetros vezes centímetros, centímetros ao quadrado. Lembrem sempre disso, pessoal. Se vocês colocam só 900, está faltando alguma coisa. A questão não está completa. Então, fiquem atentos. Beleza. Então, Romário, o que é que a gente já tem? Nós temos a área do quarto, né, que é 120 mil centímetros quadrados, e nós temos a área da cerâmica, que é quanto? 900 centímetros quadrados. Pergunta: quantas cerâmicas, no mínimo, Joaquim deve comprar para revestir todo o quarto? Ou seja, uma cerâmica, 900 centímetros. Duas cerâmicas, 1.200, 1.800, desculpa. Três cerâmicas, 2.700. Até chegar a 120 mil, né? Então, para a gente ir contando de uma por uma, a gente vai sofrer bastante. O que é que vocês acham? Então, a ideia aqui é que a gente pegue a área do quarto, que é maior, e a gente divida pela área da cerâmica. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter o total de cerâmicas que são necessárias para revestir todo o quarto. Então, nós vamos fazer uma conta de dividir 120 mil dividido por 900. Lembrando que eu posso simplificar essa divisão quando eu tenho muitos zeros. Olha, corto esse zero com esse e esse com esse. É como se eu tivesse simplificado por 100 aqui e por 100 aqui também. E aí eu vou ter agora 1.200 dividido por 9. Como é que eu faço? Olha, o primeiro passo é o seguinte. Vamos olhar para o 1. O 1 não é menor que o 9? Isso. Então vamos para o 2. 12. 12 dá para dividir por 9? Não dá. Mas tem como multiplicar o número por 9 que chegue próximo a 12. Qual é? 1. 1 vezes 9. 9. Vem para aqui com o sinal invertido. E aí eu vou ter 9 para 12, 3. Quem é que a gente vai baixar? O 0. Tudo bem. 30. Qual é o número que eu multiplico por 9 que chega perto de 30? Né? O 3 também. Ó. 3 vezes 9, 27. Sinal invertido. 27 para 30. Sobra quanto? 3 novamente. Vamos baixar o último 0. Ó. 30 de novo. Tá bom? E aí o que é que acontece? Novamente vai caber um 3 aqui. Ó. 3 vezes 9, 27. Sobra 30. A gente já consegue perceber que vai haver aqui uma dízima periódica. Mas vamos continuar. Não tem mais zeros para me baixar. Então coloco uma vírgula e um zero aqui. Ó. E aí vai caber 3 novamente, que vai dar 27 e que vai sobrar 3. Se nós continuarmos, esse 3 aqui ele vai se repetir. Ou seja, se Joaquim comprar 133 cerâmicas, né? Se Joaquim comprar 133 cerâmicas, ele vai conseguir revestir todo o quarto? Sim ou não? Não, né? Por quê? Porque vai faltar um pouquinho ainda. Então, no mínimo, Joaquim tem que comprar 134 cerâmicas. Certo, pessoal? Então, nesse exemplo, era isso. Vou pausar e a gente volta com o segundo exemplo. Então, vamos para o nosso segundo exemplo. Olha, Paulo, ao construir sua casa, gostou da planta desse pátio representado na figura. Qual a área ladrilhada? Ou seja, ele quer saber justamente qual é o valor dessa área aqui, tá bom? Lembrando que essa parte aqui, pessoal, não sei se dá para identificar no desenho, mas essa parte aqui é uma piscina, que tem como medidas 5 metros aqui, ó,
de largura e 8 metros de comprimento, tá bom? E a figura todinha, ela tem 18 metros de comprimento por 10 metros de altura. Vamos lá, então como é que nós vamos fazer aqui? Olha, o que ele quer saber não é a área toda, ele só quer saber a parte ladrilhada, essa partezinha que está com os quadradinhos aqui, tá bom? E aí, como é que nós vamos fazer? Olha, o jeito que tem aqui é nós calcularmos a área completa e a gente calcula a área da piscina e a gente retira a piscina. Vocês concordam comigo que se eu retirar a piscina daqui, o que acontece? Fica só essa área, não fica? Então vamos lá. Calcular a área total. Deixa eu ajeitar aqui, viu? Ó, área total. Como é que calcular a área total? Esse retângulo aqui, que tem como base, colocar a fórmula, né? Base vezes altura. E esse retângulo aqui, que tem como base 18, vezes a altura, que é 10. Ó. E aí nós vamos ter a área igual a 18 vezes 10, 180 metros vezes metros. Metros quadrados, tá bom? Então essa é a área total, tá bom? E agora nós vamos calcular a área da piscina. Então vamos aqui, ó. A área da piscina, ó. Certo? A área da piscina, que também é um retângulo, e que nós vamos usar a mesma fórmula, base vezes altura, né? Nós vamos calcular o seguinte. Qual é a base? Né? A base vai ser 8 vezes, qual é a altura? 5. Né? Então nós vamos ter como área aqui desse retângulo, 8 vezes 5, 40. 40 o quê? Metros vezes metros. Metros quadrados. Beleza. Então eu tenho a área total e eu tenho a área da piscina. Qual é a pergunta? A área ladrilhada, né? Então, se eu pego isso aqui, a figura toda, e retiro a piscina, vocês concordam comigo que vai ficar a parte quadriculada? Sim, né? Então, basta agora subtrair. Eu pego a área total, vou botar assim, ó, a área total, menos a área de quem? Da piscina. Ó. E aí eu vou ter justamente a parte quadriculada. Como assim, Mário? Quem é a área total? 180 metros quadrados, menos a área da piscina, 40 metros quadrados. Ou seja, a parte quadriculada aí vai ficar 140 metros quadrados. Então, pessoal, esse é o nosso objetivo, né? Ver e entender a área do retângulo, né? E aplicar também em situações de problemas. Como vocês podem perceber, não é tão simples. Tem que ler, tem que entender a questão. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Tchau!